Olá, sou Fabiano Antunes e eu quero compartilhar uma pequena reflexão em cima de Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 8. Diz assim: Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Nessa passagem do Êxodo, nós vemos quatro expressões da libertação, quatro expressões da liberdade do povo de Israel. E aqui nos mostra um pouco dessa liberdade plena que nós temos através do sacrifício de Jesus. Através das quatro expressões que o próprio Deus usa, nós podemos ver esses quatro aspectos. A primeira expressão que ele usa aqui, a primeira frase que ele diz é: Portanto, eu os tirarei dos trabalhos pesados do Egito. Ou eu os tirarei do sofrimento do Egito. A primeira expressão é: eu vou tirá-los do Egito, do trabalho pesado do Egito. E a palavra Egito, né, no hebraico, significa Mitzrayim, que é restrição, limite, aquilo que restringe você. Então, a primeira promessa de Deus é que ele vai tirar o seu povo do Egito, vai tirar ele de tudo aquilo que restringe ele. E a gente consegue lembrar no Novo Testamento, quando Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a primeira coisa que Deus faz na nossa libertação, na nossa salvação, que a gente vai celebrar na Páscoa, é nos tirar do nosso Egito, nos tirar daquilo que nos limita, daquilo que nos restringe, daquilo que nos impede de viver plenamente a nossa identidade e o nosso propósito no Senhor, nos tirar desse lugar de escravidão e sofrimento. E a segunda expressão tem a ver com a escravidão. Ele fala: eu os livrarei da escravidão do Egito. E o segundo aspecto da liberdade é quebrar o ciclo da escravidão. Somos livres de toda a escravidão do pecado e de toda a escravidão do mal, das trevas. Porque todos nós nascemos escravos do pecado, todos nós nascemos escravos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor promete nos trazer liberdade, libertação, libertar de nós mesmos, libertar do nosso pecado, libertar da nossa tendência, da nossa natureza humana. É uma liberdade plena, é uma liberdade em Cristo, né? Lá em Gálatas, Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, liberdade é a autonomia, né, de você poder conhecer a Deus, de você poder relacionar com Deus, de você poder viver plenamente o propósito pelo qual você foi criado. É soltar as amarras, é tirar tudo aquilo que nos escraviza, quebrar os ciclos de repetição, quebrar os ciclos de sabotagem, os ciclos de pecaminosidade que tanto nos aprisiona. E a terceira expressão, ele diz assim: e eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu vou resgatar vocês. Tem a ver com resgate, e a palavra aqui é redenção, remissão, resgate. Significa nos comprar com preço. Nós fomos comprados e fomos redimidos por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus, ele nos resgata, nos compra. A gente foi adquirido por um preço, a gente foi resgatado, né? E ele fala que ele vai estender o braço dele. Foi o próprio braço do Senhor que fez isso. Foi o próprio Senhor que nos resgatou. Ninguém tinha condições de pagar o preço do resgate. Ninguém podia pagar o preço da nossa salvação. Mas Jesus veio e pagou o preço por nós, né? Um alto preço, como disse o apóstolo Paulo também. E Deus exerceu juízo. Não só pagou o preço, nos resgatou, né? Nos tirou da mão do inimigo, nos comprou de volta, mas também ele exerceu juízo. E aqui a gente lembra, né, das 10 pragas no Egito, que Deus derramou juízo sobre a nação do Egito. E é assim que Deus faz, ele nos resgata e ele exerce juízo contra o mal. Jesus falou que na cruz ele não só pagou o preço do nosso pecado, mas ele também expôs publicamente os principados e potestades, desarmando eles diante da cruz. Então Deus venceu todas as obras do inimigo, todas as obras do diabo. Ele triunfou. A cruz e a ressurreição é a vitória contra o mal, contra a morte, contra as trevas.
Deus exercendo juízo contra todo o mal que nos oprimia, que nos afligia, que nos escravizava. E o quarto aspecto, ele fala: e eu os tomarei para mim mesmo, os tomarei para ser meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus tomou o povo de Israel para si mesmo. E esse é o ponto mais importante de todos, porque tirar do Egito, libertar da escravidão, pagar o resgate, tem um único propósito: que nós nos tornemos seu povo. É para mim mesmo que eu estou resgatando vocês. E isso aqui é o propósito final pelo qual nós somos salvos. Somos salvos para Ele. Somos resgatados para Ele, para entrar num relacionamento de intimidade, de amor, de aliança com Deus vivo, para sermos o seu povo. E aí sim Ele poder ser o nosso Deus, o nosso Pai, nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso companheiro, aquele que caminha conosco, aquele que habita no meio do seu povo, que habita em nós. Então, esse é o foco principal. Nós fomos salvos para Ele mesmo, para desfrutar de um relacionamento amoroso com Deus. É o propósito lá de todo homem, como diz o Catecismo de Westminster, que o propósito principal do homem, do ser humano, é conhecer a Deus e desfrutar dele eternamente. E aí aqui sim nós podemos, depois de ser tirados do Egito, ser libertados da escravidão, ser resgatados por um alto preço, podemos então desfrutar do nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, de um relacionamento de vida e vida com abundância com esse Deus. Essas quatro verdades aqui encerram os quatro aspectos, né, plenos da nossa liberdade. E como todo texto hebraico sempre tem um bônus, né? Sempre tem um extra. E esse extra aqui, né, o quinto aspecto, seria grudado com o quarto, onde Deus fecha então o ciclo da libertação, dizendo: e eu vos levarei à terra a qual prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu mesmo os levarei para a terra e darei essa terra a vocês como herança, porque eu sou o Senhor. Ele nos levará para a nossa Canaã, para a terra prometida, para os planos maravilhosos de Deus, que é o nosso destino e a nossa herança no Senhor. E esse é a cereja do bolo. Né? Deus nos tira do Egito, né? Desse lugar de limitação. Deus nos livra da escravidão. Deus nos paga o resgate, nos toma para Ele mesmo, nos coloca num relacionamento vivo de intimidade com Ele, para que então a gente possa cumprir o nosso propósito, conquistar a nossa herança, conquistar a nossa Canaã, poder ir a todas as nações e levar o reino de Deus a todas as nações, a todos os povos e a todas as esferas de influência. Podemos conquistar a nossa herança, resgatar a terra de volta para o Senhor, a nossa terra prometida, o nosso destino e o nosso propósito nele. Então, esses quatro elementos e essa quinta, né, verdade encerram a plenitude da nossa liberdade na Páscoa. Então, lembre-se disso. Em Jesus, você foi tirado do cativeiro do Egito. Tudo aquilo que te restringia, toda a escravidão do pecado e do mal foi quebrada, todas as algemas foram quebradas. Você não está mais debaixo, você não é mais escravo do pecado. Você foi resgatado, comprado por um alto preço. O Senhor pagou um alto preço para você e Ele exerceu juízo contra o mal. E Ele tomou você para Ele mesmo, te colocou num relacionamento de intimidade, de aliança com Ele, e Ele te guiará, Ele vai te levar passo a passo, né? Por conta desse relacionamento de intimidade, Ele vai guiar você, né? O próprio Espírito Santo vai conduzir você para que você possa tomar posse da sua Canaã, para que você possa cumprir o seu propósito e a sua missão com Deus aqui na terra. Deus te abençoe e uma ótima Páscoa para você, com liberdade plena no Senhor.